gente vai passando, ó, nós temos aqui agora a alimentação da memória, do micro SD, do SIM card 1, do SIM card 2. Nós temos aqui, ó, a parte do display, como eu falei para vocês, né? E aqui é interessante, eu vou dar um zoom aqui na parte, aqui ele está falando diagrama em bloco, ele tem o display. Nesse bloco a gente vai falar sobre display, LCD, câmera principal e câmera principal, a câmera traseira e a câmera frontal, tá? O que me interessa aqui agora é mostrar isso aqui para vocês, ó. Lembra lá do DSV? Eu falei para vocês, o DSV é esse cara aqui, ó, é um LM 3632, tá? É um LM 3632, né? Que é a nomenclatura desse circuito integrado. Se eu quiser pesquisar sobre ele na internet, eu digito lá LM 3632 datasheet. Eu vou buscar mais informações sobre esse cara aí, né? Eu já sei que todo LM ele também é um amplificador, a família de amplificadores aí na eletrônica aí. Tá? Então, o que acontece? Esse LM é alimentado por quem? Por VBAT. Então, chega a tensão da bateria nele. É o save backlight, né? É o save backlight. Né? E lembra lá que eu falei para vocês lá que aquelas tensões de barramento, nós temos lá a tensão ó, de 5,5 volts positiva e a tensão de 5,5 volts negativa, para alimentar quem? O módulo de cristal líquido. Né? E também nós temos aqui quem? Ó? O anodo do backlight e nós temos os catodos 1 e catodo 2 nesse circuito aqui. Né? Esse cara aqui, esses caras aqui, compõem aí o bloco de display. Né? Nós temos aqui esse LCD PWM, é o cara que vai controlar o brilho da tela quando você arrasta lá na tela para aumentar o brilho, diminuir o brilho, é esse pulso de PWM que vai fazer diminuir a corrente lá e a tensão de 20 volts ali que sai do backlight ali, para você ter o brilho na barra de LED atrás do display, né, que faz esse controle de luminosidade da tela aí. Né? O DSV Enable positivo, tá lá, ó, a abreviação ENP, né? Todo EN, quando a gente pega no esquema EN, pega lá do lado do C escrito EN, é a abreviação de Enable, né? Para português, habilitação. Então, nós temos ali, ó, para habilitar o barramento, né, a tensão de barramento positiva do DSV. Né? E para alimentar a tensão de barramento da tensão de negativa, né? Esse M aí é mínimos. Né? Então, a gente tem aí o sinal saindo da tela, né? De 1,8 volts. Olha como é que é incrível, né? Sai 1,8 volts da tela, vai para a OCI, né? Então, quando ele reconhece a tela, quando você conecta a tela, e aqui é interessante a gente falar, né? Não está mostrando aqui, mas eu tenho uma tensão de 1,8 volts chegando nessa tela, né? Essa tela tem um jumper dessa tensão de 1,8 volts que vai para esse cara aqui, ó, para esse carinha. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Vai para esse carinha aqui, ó. Então, tem uma tensão de 1,8 volts aqui no display. Então, chega uma tensão aqui de... Foi, né, filha da zona? 1,8 volts aqui. Né? Chega, tem um jumperzinho aqui na tela do flex, que leva para cá esse 1,8 volts para habilitar a tensão positiva e negativa. Ou seja, ele manda um sinal de 1,8 volts, uma tensão de 1,8 volts para esse cara aqui, aí ele identifica que tem uma tela conectada, né? E sai essas tensões de barramento, aqui da tela, né? Porque existem 3 defeitos na tela, né? Quando a gente tem defeito de tela, nós temos o defeito de tela totalmente inoperante, totalmente apagada, né? Tela totalmente escura, como se não tivesse conectado no aparelho. Significa aí, basicamente, que o processador não está entendendo que a tela está conectada ali. Né? Então, está faltando informação da tela, do processador. Né? Nós temos a falha de backlight, que é a mais fácil que tem. Né? Por que eu falo que é a mais fácil que tem? Quando você tem a falha de backlight, você está vendo a imagem lá sendo projetada lá no fundo.
Então, não tem nada, 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 nada a ver. MIP não tem nada a ver as tensões de barramento negativo e positivo, elas estão presentes. Senão, não era gerada imagem onde está o líquido. A nossa falha de backlight está ali, entre o anodo, os catodos ou a entrada desse circuito do backlight ou o próprio backlight, né? E tem um defeito que é a tela totalmente azulada. Você não tem imagem, porém você tem backlight. Então, quando você tem essa tela toda azulada, você já tem o backlight, significa que a tela foi reconhecida pelo processador, não é? Então, você tem uma falha aí que pode ser, sim, MIP, mas também aí ela é uma grande característica, 99%, de ser as tensões de barramento. Uma dessas tensões de barramento está falhando. Então, quando você tem uma tela toda azulada, significa que você tem backlight. Opa, se tem backlight, significa que o processador entendeu que tem uma tela conectada ali. Portanto, que habilitou o circuito de backlight. Se ele não reconhece a tela, ele não habilita o backlight, ele não habilita as tensões negativas e positivas. Então, o defeito mais crítico que tem, né, certamente, é a tela totalmente inoperante, que aí sim, com muito esforço, eu vou ter que medir aí 12 linhas, 8 linhas, 20 linhas, dependendo do aparelho. Porque vai englobar sinais de habilitação, vai englobar sinais de sincronismo, né? Então, a gente tem um esforço maior para fazer o reparo em tela totalmente apagada, né? Mas nada que um protocolo diagnóstico não resolva, né? Então, defeito de tela, né? Eu só conheço 3, né? Que é justamente tela totalmente inoperante, tela azulada e backlight, né? Se nós tivermos um protocolo diagnóstico para cada defeito desse aí, a gente consegue reparar, tá, cada 10 aparelhos com falha de tela, a gente consegue reparar 9 aí, tá? Então, fica bonito, fica fácil de fazer. Esse aí, ele parece o Chestnut, né? Ele não é o Chestnut porque ele tem o backlight embarcado nele. Mas eu tô falando assim, parece que... Não sei por que você está falando Chestnut por conta dessas tensões aqui. Que ele habilita ali, depois o Chestnut manda 5 para o display, né? Que nem ali no iPhone. Né? A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Em todo aparelho é assim. Todo aparelho é assim. Tá? Só que o Chestnut é separado. Aqui, nesse aparelho, ele, infelizmente, ele é junto com o backlight. Além do backlight, ele é junto o quê? Está escrito ali, ó, backlight. O que está escrito ali? Backlight. Ó, backlight, DSV, que é a tensão de barramento negativa e positiva, e também o flash. Né? Ele controla o flash. Ou seja, troquei esse CI do backlight, não funcionou. Troquei a bobina de chaveamento, não funcionou. Tem todos os valores de referência vindo do processador. Tá vendo? Ó? Esse CI é controlado por quem? Protocolo I2C, né? Ele também habilita, vem 1.8 volts para habilitar o backlight, né? Também tem lá a parte de controle, CNTL, é o controle de enable do flash, né? E o flash TX é a questão de ficar enviando lá, piscando informação lá para o usuário lá, se tem sinal de operador ou não tem, fica, o flashzinho fica piscando, certo? Você se mata de trocar CI, trocou bobina, não é? Trocou diodo do backlight e tudo, e segue o aparelho sem funcionar. Poxa, o nosso defeito pode estar onde? Ó? Onde é que pode estar o nosso defeito? Ó? Nesse carinha aqui, ó. No flash LED. O flash, o LED, o diodo lá por dentro aqui, pode estar em curto que está matando o CI. Na hora de você conectar aqui, ele mata o CI e para o CI de backlight funcionar. Acontece muito, tá, pessoal? Por exemplo, nos iPhones aí, falha de câmera e é o flash que está com problema. O CI do flash que está com problema.